Ele estava prestes a fazer o que achava ser mais uma compra comum para agradar a nova esposa, mas aquele dia mudaria sua vida de uma maneira que ele jamais imaginava. Ao entrar na joalheria luxuosa, seu olhar se perdeu entre as vitrines repletas de brilhantes e pedras preciosas. Nada parecia bom o suficiente para a mulher que ele tentava manter feliz, mas sua mente estava distante. Ele vivia preso a um passado doloroso, em especial a uma lembrança que o assombrava a cada passo que dava. Até que seus olhos se fixaram em algo que fez seu coração parar. Lá estava ela, uma simples vendedora, com um olhar calmo e um sorriso educado, exibindo um pingente que lhe era mais familiar do que qualquer coisa naquele momento. Ele conhecia aquele objeto melhor do que qualquer peça na joalheria. Era o mesmo pingente que ele havia dado à sua filha, Emily, quando ela tinha apenas 7 anos, pouco antes de desaparecer sem deixar rastros, há 18 longos anos. Um frio percorreu sua espinha enquanto as memórias vinham como um vendaval. Emily, com seu sorriso inocente, sua energia vibrante, correndo pela casa, enchendo cada canto com alegria. O quarto dela ainda estava lá, intocado, uma cápsula do tempo de um passado que ele jamais conseguiu deixar para trás. O ursinho de pelúcia favorito dela, sempre sentado na cama, e uma foto sua, emoldurada em prata, com aquele sorriso que agora só vivia nas suas lembranças. Ele passava os dias com essa imagem na cabeça, se perguntando como teria sido a vida dela se o destino cruel não a tivesse arrancado de seus braços. Aquela joia, pendurada no pescoço da vendedora, trouxe de volta uma onda de sentimentos que ele não conseguia controlar. Parte dele havia morrido no dia em que Emily desapareceu. A outra parte morreu quando sua primeira esposa, Elizabeth, perdeu a vida no parto de Emily, como se o destino já estivesse traçado para destruir sua família. Michael nunca superou a perda. Ele se jogou no trabalho, tentando preencher o vazio, mas a cada negócio fechado, a cada nova conquista, o peso da culpa e do arrependimento só aumentava. Ele sempre acreditou que Emily estava viva em algum lugar. Nunca parou de procurá-la. Contratou investigadores, fez apelos públicos, colaborou com a polícia, mas tudo foi em vão. A cada pista que esfriava, seu coração se enchia de mais desespero. E agora, 18 anos depois, ele se via ali, encarando uma jovem que usava o mesmo pingente. Não podia ser coincidência. Sua mente girava em busca de respostas. Quem era aquela vendedora? De onde veio aquela joia? O que ele não sabia era que aquele encontro era o início de algo muito maior. A verdade, enterrada por quase 2 décadas, estava prestes a emergir, e nada poderia prepará-lo para o que viria a seguir. Michael sempre teve a habilidade de construir impérios, transformar acordos em fortunas e expandir sua riqueza. Cada novo contrato era como um analgésico temporário para a dor que consumia sua alma, uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pela ausência de Emily. E então, Samantha entrou em sua vida. Linda, encantadora e cheia de graça, ela trouxe um brilho momentâneo, algo que, por um breve período, o fez sentir-se vivo novamente. Casaram-se, e ele acreditou que estava recomeçando, construindo uma nova chance de ser feliz. No entanto, a felicidade foi breve, sufocada pela sombra que pairava sobre eles, a busca interminável por Emily. Samantha, no início, tentou ser o apoio que ele precisava, acompanhando nas investigações, consolando-o após cada pista morta, mas com o tempo, o peso dessa ausência insuportável começou a afastá-los. A busca por Emily tornou-se uma muralha invisível entre eles, e cada beco sem saída fazia crescer a distância. Michael notava como Samantha se tornava cada vez mais distante, mais fria, e sabia que, apesar de todo o amor, a sombra de Emily estava sempre lá, lembrando-os do que nunca foi resolvido. Naquele dia, enquanto ele fechava a porta do quarto de Emily, sentiu que era hora de seguir em frente. Precisava parar de viver no passado, mas como? A cada vez que decidia desistir da busca, algo o puxava de volta. Hoje era o aniversário de Samantha, e ele havia prometido a ela um dia de compras em Nova York. Mesmo sem muito entusiasmo, sabia que a cidade, com seu brilho e glamour, traria algum alívio para a dor silenciosa que os rodeava. Decidiu que a surpreenderia com uma joia, um pequeno gesto para a mulher que, apesar de tudo, permaneceu ao seu lado. Antes de sair, olhou uma última vez para o quarto de Emily, como se despedisse de um pedaço de sua alma. A dor sempre estaria com ele, entrelaçada em cada parte do seu ser, mas, como a vida implacavelmente mostrava, ela seguia em frente, mesmo quando ele não estava pronto. Desceu as escadas onde Samantha o aguardava à porta, radiante, com seus olhos brilhando de expectativa. Mesmo notando a leve impaciência em sua voz, ele forçou um sorriso e acenou, indicando que estavam prontos para partir.
A viagem foi silenciosa. Samantha, como sempre, falava sobre compromissos sociais, mas Michael não estava realmente ouvindo. Sua mente estava presa no passado, no quarto de Emily, se perguntando como as coisas tinham dado tão errado. Quando finalmente chegaram a Nova York, a excitação de Samantha era palpável. Ela adorava o movimento da cidade, as lojas elegantes e aquela sensação de infinitas possibilidades. Para Michael, no entanto, Nova York era avassaladora, um lembrete constante de que ele estava fora de sintonia com o que deveria ser sua vida agora. Caminhando pela Quinta Avenida, Michael olhava distraidamente para a multidão, como se esperasse ver Emily, mesmo sabendo que era impossível. De repente, pararam em frente a uma joalheria de luxo. Samantha, com os olhos brilhando, decidiu entrar. A loja era sofisticada, com vitrines polidas e um ambiente elegante. Não era o tipo de lugar onde Michael se sentia à vontade, mas ele sabia que Samantha adorava e, naquele momento, isso era o que importava. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Samantha admirava as joias, Michael olhou para a jovem vendedora atrás do balcão. Seu coração disparou. No pescoço dela, pendia um pequeno pendente, o mesmo que ele havia dado a Emily tantos anos atrás. Era impossível. O mundo ao redor de Michael parecia desacelerar. O que aquilo significava? Como aquela jovem tinha o colar de sua filha desaparecida? Os olhos de Michael estavam presos no pequeno pendente que a jovem vendedora usava ao redor do pescoço. Era impossível. O colar, com sua corrente delicada e uma pequena esmeralda central, era idêntico ao que ele havia dado a Emily poucos dias antes de ela desaparecer. Ele ainda conseguia se lembrar claramente do sorriso no rosto de Emily, o brilho em seus olhos quando ela tocou o colar pela primeira vez, o modo como o metal frio descansava sobre sua pele jovem e cheia de vida. A voz de Samantha quebrou seus pensamentos abruptamente. E esses brincos? O que acha? Ela segurava um par de brincos de diamante, mas Michael mal registrou suas palavras. Sim, são bonitos. A resposta automática saiu enquanto ele ainda mantinha o olhar fixo na vendedora. Algo em seu coração começava a bater mais forte, e sua mente lutava para processar o que via. Não podia ser apenas uma coincidência. Havia muitos colares no mundo, mas aquele tinha algo especial, algo que trazia uma onda avassaladora de emoções. Já volto, murmurou Michael, já caminhando em direção ao balcão antes que Samantha pudesse protestar. Ele podia ouvir sua esposa chamando atrás dele, mas o som desapareceu à medida que se aproximava da jovem. Quando ela finalmente terminou de atender outro cliente, Michael ficou parado, os nervos à flor da pele, sentindo as palmas das mãos suadas. De perto, ele pôde observar o rosto da jovem com mais clareza. Havia algo familiar nela, mas ele não conseguia dizer exatamente o que. Seus olhos? Talvez o formato do queixo? A vendedora virou-se para ele, sorrindo profissionalmente. Posso ajudá-lo, senhor? A voz dela era calma e educada, mas havia um calor nela que o pegou de surpresa. Michael hesitou por um segundo, suas palavras se embaralhando em sua mente. Seus olhos voltaram para o pendente no pescoço dela, e ele finalmente conseguiu balbuciar: esse colar, onde você o conseguiu? A jovem olhou para o pendente como se estivesse reparando nele pela primeira vez. Seus dedos tocaram delicadamente a esmeralda, e ela sorriu. Ah, isso foi um presente da minha mãe, respondeu ela casualmente. O coração de Michael deu um salto. Da sua mãe. Ele repetiu, tentando manter a voz firme. Ela sentiu, sem notar a tensão em suas palavras. Sim, é uma das poucas coisas que tenho dela. Ela me deu quando eu era pequena. Por quê? O som do coração de Michael era ensurdecedor. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíam. Como ele poderia explicar? Como poderia fazer as perguntas que queria sem parecer louco? Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu conheci alguém que tinha um colar idêntico a esse, disse ele, medindo cuidadosamente suas palavras. É muito raro. A jovem sorriu suavemente, embora houvesse um leve brilho de confusão em seus olhos. Sim, eu nunca vi outro igual. Minha mãe sempre disse que era especial. É a única joia que uso. O peito de Michael apertou. Ele precisava saber mais, mas não podia simplesmente perguntar se ela era Emily. E se, depois de todos esses anos, essa mulher à sua frente fosse sua filha? Ele precisaria ser cuidadoso. Qual é o seu nome? Perguntou, tentando soar casual, enquanto o coração martelava. Lily, ela respondeu. Lily Matthews.
Lily. Não Emily. Michael engoliu em seco. A esperança que ele mal ousava nutrir foi parcialmente esmagada pela realidade do nome. Mas nomes podiam ser mudados, certo? O pensamento persistia. Lily Matthews, repetiu ele suavemente. É um nome bonito. Ele forçou um sorriso, enquanto sua mente trabalhava a 1000 por hora. Quem era essa mulher? E por que ela tinha o colar de Emily? Antes que pudesse fazer outra pergunta, Samantha apareceu ao lado dele, seus olhos indo de Michael para Lily com uma expressão curiosa. Michael, o que você está fazendo? Encontrou algo que gostou? Ela perguntou, com uma leve impaciência na voz. Michael piscou, momentaneamente confuso. Ah, não. Não ainda. Ele gaguejou, ainda tentando se concentrar em Lily. Eu estava só, falando com a jovem sobre o colar dela. Samantha riu levemente, claramente confusa com o súbito interesse dele por joias. Você realmente está se envolvendo nisso, não é? Ela disse, rindo de leve. O momento estava passando, e Michael ainda não tinha as respostas de que precisava. Ele voltou a olhar para Lily, tentando manter a conversa. Você trabalha aqui todos os dias? Perguntou com a voz um pouco tensa, tentando soar casual, mas com desespero se infiltrando. Quer dizer, caso eu queira voltar, sabe, pegar o colar. Lily franziu a testa ligeiramente, mas respondeu com educação. Sim, estou aqui quase todos os dias. Michael acenou com a cabeça, recuando lentamente, enquanto os olhos de Lily se moviam entre ele e Samantha. Havia um novo cuidado na expressão dela, como se pudesse sentir o peso das palavras de Michael, mesmo sem entendê-lo completamente. Ele sabia que não podia pressionar muito ainda, mas algo dentro dele o impulsionava a continuar. Voltaremos, disse mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Mal notou o sorriso divertido de Samantha enquanto saíam da loja. A mente de Michael estava completamente absorvida pela visão do pendente e pela jovem vendedora. Lily. Não havia como isso ser uma coincidência. Enquanto desciam a rua, Samantha falava animadamente sobre os brincos que desejava, mas Michael estava a quilômetros de distância. Sua mente fervilhava com possibilidades, cada uma mais impossível e perturbadora do que a anterior. Poderia ser ela? A jovem poderia realmente ser sua filha desaparecida? A filha que ele havia perdido há tantos anos? Esse pensamento o consumia, levando-o para um turbilhão de emoções, esperança, medo, descrença. Ele precisava de respostas. Precisava saber mais sobre Lily Matthews e descobrir, de uma vez por todas, se ela era Emily. O caminho de volta para casa passou em um borrão. Samantha falava, mas suas palavras eram meros murmúrios ao fundo, enquanto os pensamentos de Michael corriam loucamente, retornando sempre à imagem de Lily na joalheria. A forma como seus dedos tocaram instintivamente o pendente, como se tivesse uma ligação profunda com ele, o mesmo pendente que ele havia dado a Emily. Quando pararam na entrada da garagem, Michael já havia tomado sua decisão. Não poderia deixar passar essa oportunidade. As respostas estavam ao seu alcance, e ele não descansaria até obtê-las. Mais tarde, naquela noite, quando Samantha já estava na cama, Michael se isolou no escritório. As luzes baixas projetavam sombras suaves sobre as fotos de família em sua mesa. Ele pegou uma delas, uma foto de Emily em seus primeiros anos de escola. Ela sorria, com 2 dentinhos de leite faltando, os olhos cheios de esperança e inocência. Aquela expressão estava gravada em sua mente. Como tudo mudou tão rapidamente. Lembranças o envolveram. Ele passou anos à procura de Emily, sem nunca perder a fé, mesmo quando as pistas esfriaram e os dias se transformaram em semanas, e depois em meses. Os investigadores privados haviam sido inúteis, as autoridades desistiram, mas ele, não. Agora, havia um novo fio de esperança. E com essa esperança, vinha a necessidade de ação. Michael pegou o telefone e discou o número de Paul Mitchell, um investigador privado com quem já havia trabalhado antes. Paul era conhecido por ser discreto, minucioso e, mais importante, implacável. Se alguém poderia descobrir algo sobre Lily Matthews, esse alguém era Paul. O telefone tocou 2 vezes antes de Paul atender. Sua voz rouca veio do outro lado da linha. Michael Reynolds. Já faz um tempo. Sim, faz, respondeu Michael, tentando manter a voz firme. Preciso da tua ajuda de novo, Paul. É sobre a Emily. Houve uma pausa longa. Quando Paul falou novamente, sua voz estava cautelosa. Michael,
Pensei que já tínhamos esgotado todas as pistas. Encontrei algo, disse Michael, apressado. Ou melhor, encontrei alguém. Uma jovem, ela tem o mesmo pendente que dei a Emily antes de ela desaparecer. Acho que pode ser minha filha. Paul ficou em silêncio do outro lado da linha, processando a informação. Michael, ele disse suavemente, eu vou precisar de mais do que um pendente. Sabe que joias podem passar de mão em mão. Não é uma prova sólida. Eu sei, disse Michael, interrompendo rapidamente. Mas não é só o pendente, Paul. Há algo nela. Há algo que eu não consigo explicar. Preciso que você investigue, veja quem ela é, de onde veio. Eu preciso saber. Paul suspirou. Envie-me todos os detalhes. Vou ver o que posso descobrir. Michael desligou o telefone e recostou-se na cadeira, sentindo o coração martelar no peito. Ele tinha feito tudo o que podia até aquele momento. Agora, estava nas mãos de Paul descobrir a verdade. Os dias seguintes passaram como um borrão. Michael tentava se concentrar nas suas responsabilidades diárias, mas sua mente sempre voltava para Lily. Cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava, esperando que fosse Paul com alguma notícia. Samantha, claro, percebeu a sua distração, mas Michael foi cuidadoso em não revelar muito. Ele ainda não estava pronto para falar sobre Lily. Menos de uma semana após a visita à joalheria, o telefone finalmente tocou. Tenho algo, disse Paul, com um tom sério. O estômago de Michael se apertou. O que você descobriu? Perguntou, tentando se preparar para o que viria. Lily Matthews, começou Paul, não é quem ela pensa que é. De acordo com os registros que consegui, ela foi encontrada abandonada quando criança, com cerca de 7 anos, nos arredores de uma pequena cidade no norte do estado. Ninguém sabia de onde ela veio, e não havia nenhum relato de desaparecimento que correspondesse à sua descrição na época. O casal que a encontrou acabou por adotá-la e deu-lhe um novo nome. O coração de Michael parecia parar por um momento. 7 anos, isso bate com a idade de Emily, sussurrou ele, com a respiração presa. Exatamente, Paul continuou. Ela não tem nenhuma memória da vida antes de ser encontrada. Mas tem mais, Michael. É Emily. O mundo de Michael virou de cabeça para baixo. Ele agarrou a borda da mesa, tentando se firmar. Você tem certeza? Tenho, confirmou Paul, o pingente, a idade dela, a linha do tempo, tudo se alinha. Vou enviar uma foto agora. O telefone de Michael vibrou. Ele abriu a mensagem, ao olhar para a imagem, o ar escapou dos seus pulmões. Era Emily. O cabelo estava mais curto, o rosto mais magro, mas era ela. Não havia dúvidas. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto se recostava, o peso da revelação o inundando. Depois de tantos anos de busca, Emily estava viva. Criada por outra família, sem nenhuma lembrança de sua vida anterior. Mas à medida que a onda inicial de emoção passava, outra pergunta o consumia. Como isso aconteceu? Como Emily acabou sozinha, abandonada numa estrada, sem memória? E por que ele não conseguiu encontrá-la antes? Michael limpou os olhos e sentou-se, com a mente correndo a mil. Ainda havia tantas perguntas sem resposta, mas uma delas o incomodava mais do que as outras, Samantha. Ela poderia saber de algo? Estaria envolvida de alguma forma? Parecia impossível. Samantha tinha sido seu apoio durante os anos de sofrimento, sempre incentivando-o a manter a esperança viva. Mas agora, com essa nova descoberta, Michael não podia afastar a sensação de que havia algo mais nessa história. Algo que ele não compreendia. Ele levantou-se abruptamente e começou a andar pela sala, tentando juntar as peças. Poderia confiar em Samantha? O pensamento o enjoava, mas ele não podia mais ignorá-lo. Respirando fundo, Michael tomou uma decisão. Precisava confrontá-la. Precisava ouvir a verdade diretamente de seus lábios. Naquela noite, ao se sentarem para jantar, Michael mal conseguia manter a compostura. Samantha falava sobre os acontecimentos do dia, sem perceber a tempestade interna que se formava nele. Ele esperou o momento certo, o coração batendo forte com o peso da decisão que estava prestes a tomar. Finalmente, largou o garfo e olhou fixamente para ela. Samantha, precisamos conversar. Ela levantou os olhos, a expressão de curiosidade tomando conta do seu rosto. Claro. O que está te incomodando? Michael respirou fundo, tentando se firmar. É sobre Emily.
A cor sumiu do rosto de Samantha, mas ela rapidamente disfarçou com um sorriso. Michael, já falamos sobre isso. Fizemos tudo o que podíamos. Você precisa deixar isso no passado. Eu a encontrei, disse Michael, sua voz firme. Ela está viva, Samantha. Eu a vi. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Samantha ficou imóvel, os olhos arregalados de incredulidade. Por um momento, o único som na sala era o tic-tac do relógio. Então, Samantha soltou uma risada nervosa, embora fosse claro que lutava para se manter calma. Michael, isso é impossível. Você a procurou por anos. Como poderia? Eu a vi, repetiu Michael, a voz mais alta agora. Falei com ela. Ela está trabalhando numa joalheria em Nova York. O nome dela é Lily agora, mas é ela, Samantha. É Emily. O rosto de Samantha empalideceu enquanto ela tentava colocar o copo de vinho de volta na mesa, mas suas mãos tremiam demais para isso. Você está enganado, ela sussurrou, a voz fraca, quase imperceptível. Não pode ser ela. É ela, Samantha. Michael levantou-se da mesa, a voz subindo com a raiva reprimida. E você sabia? Você sabia o tempo todo, não sabia? Os olhos de Samantha varreram a sala, como se buscasse uma saída, algo que a salvasse da verdade que a estava engolindo. Do que você está falando? Ela perguntou, a voz mal saindo, como um eco distante. Você orquestrou o desaparecimento dela, disse Michael, a voz fria como gelo. Mandou Emily embora. Não a queria por perto. Queria a mim, e a minha fortuna, só para você. O rosto de Samantha se desfez, a máscara que ela usava há tanto tempo finalmente quebrando. Lágrimas começaram a brotar dos seus olhos enquanto ela encarava Michael, impotente. Eu não queria te machucar, ela sussurrou, a voz cheia de dor. Eu nunca quis que isso fosse tão longe. Michael sentiu o ar deixar os pulmões, a verdade esmagando-o com uma força insuportável. Ele amou aquela mulher, confiou nela com sua vida. E agora, ela havia traído de forma impensável. Por quê? Ele perguntou, a voz rouca pela emoção. Por que você fez isso comigo? Samantha soluçou, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu estava com ciúmes, ela admitiu, sua voz trêmula. Eu pensei que, se ela desaparecesse, você finalmente olharia para mim. Você se concentraria em nós. Eu estava com medo de que você nunca me amasse da mesma forma que amava Elizabeth ou Emily. Eu queria você só para mim, Michael. Queria que tivéssemos uma vida juntos, sem a sombra do seu passado. Michael a olhou incrédulo. Você destruiu a minha vida, disse, a voz trêmula de fúria. Você tirou a minha filha de mim. Você sequer entende o que fez. Samantha chorava, as mãos no rosto, a culpa finalmente pesando sobre ela. Eu sinto muito. Eu pensei que seria melhor. Pensei que você seria mais feliz sem ela. Não percebi o quanto te machucaria. Os punhos de Michael cerraram-se ao lado do corpo, enquanto ele lutava para controlar a raiva que o consumia. Você não tinha o direito, disse, a voz fria e dura. Você não tinha o direito de tomar essa decisão por mim. Você tirou a vida da minha filha. Tirou a minha chance de ser pai. Como pôde, Samantha? Ela olhou para ele com desespero nos olhos, o rosto molhado pelas lágrimas. Michael, por favor, ela implorou. Eu cometi um erro terrível. Mas podemos corrigir isso. Podemos ser uma família novamente, não podemos? Não, Michael cortou-a bruscamente. Não há como consertar isso. Você destruiu tudo. Nunca te perdoarei pelo que fez. Samantha soluçou novamente, mas Michael já não estava mais ouvindo. Ele virou-se e saiu da sala de jantar, o coração disparado, o ar fresco da noite batendo em seu rosto enquanto ele se encostava na parede da casa. A sua mente era um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, incredulidade. Ele finalmente encontrou Emily, mas a verdade teve um preço que ele não sabia se podia pagar. Samantha tirou tudo dele. Mas agora, pelo menos, ele tinha Emily, e não ia permitir que ninguém a tirasse dele novamente. Enquanto caminhava pela casa, perdido em pensamentos, uma coisa era clara, ele precisava vê-la. Precisava falar com ela, explicar tudo. Mas como? Como poderia dizer que a vida dela, a identidade dela, foi construída sobre uma mentira? Ele não sabia como Emily reagiria, mas não podia esperar mais.
Na manhã seguinte, Michael tomou banho rapidamente e vestiu-se, a mente fervilhando com pensamentos sobre o que dizer. Ao chegar à porta, Samantha apareceu no topo das escadas, o rosto pálido e coberto de lágrimas. Michael, ela chamou suavemente, a voz frágil. Por favor, vamos conversar. Eu estava errada. Vou corrigir isso, eu prometo. Por favor, não faça isso. Michael nem olhou para ela. O simples pensamento de vê-la fazia seu estômago revirar. Não há mais nada a dizer, Samantha, respondeu categoricamente, a voz sem emoção. Você já causou dano suficiente. Sem esperar por uma resposta, ele saiu e entrou no carro. O caminho até a joalheria passou como um borrão, as mãos de Michael agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E se Emily não acreditasse nele? E se ela pensasse que ele era louco? Ou pior, e se ela não quisesse nada com ele? O pensamento o encheu de pavor, mas ele reprimiu. Ele tinha que tentar. Devia isso a ela. Quando chegou à loja, Michael permaneceu sentado no carro por um momento, o coração acelerado. Reunindo seus pensamentos, Michael sabia que esse era o momento que ele esperou por todos esses anos. Respirou fundo, saiu do carro e caminhou em direção à entrada da loja. O interior estava silencioso, e lá estava ela, Lily, ou melhor, Emily. Atrás do balcão, organizava joias, alheia à tempestade que se aproximava. A visão dela fez o coração de Michael apertar. Era impressionante o quanto ela se parecia com Elizabeth, a mãe de Emily. Os mesmos traços suaves, os olhos com a mesma determinação. Ele prendeu a respiração, incapaz de se mexer por alguns segundos. Mas, finalmente, encontrou a sua voz. Lily, ele chamou. Ela levantou a cabeça, surpresa ao vê-lo de novo, tão cedo. Oh, oi, disse ela, com um sorriso educado. Precisa de mais alguma coisa? Michael engoliu em seco, o pulso acelerado. Esse era o momento, e não havia mais volta. Preciso falar contigo, ele disse, a voz carregada de emoção. É sobre quem tu és. Lily piscou, confusa. Quem eu sou, repetiu, franzindo a testa. Sim. Michael aproximou-se do balcão, e cada passo que dava parecia mais pesado. Ele conseguia ver a confusão crescendo nos olhos dela, e isso destruía por dentro, sabendo que estava prestes a revelar. Lily, ou melhor, Emily, eu acredito que tu és minha filha. O sorriso educado de Lily desapareceu, dando lugar a uma expressão de incredulidade. Ela olhou para ele, esperando que fosse uma piada de mau gosto. Mas, à medida que o silêncio se prolongava, o rosto dela endureceu. Desculpa, ela perguntou, o tom da voz baixo, mas cortante. Michael sentiu a garganta apertar. Ele sabia o quanto tudo aquilo soava louco, mas tinha que fazê-la entender. Eu acredito que tu és Emily Reynolds. Desapareceste quando tinhas 7 anos. Eu tenho te procurado desde então. O rosto de Lily ficou pálido, e ela deu um passo atrás, segurando-se no balcão como se o mundo estivesse a desmoronar-se ao seu redor. Acho que estás a cometer um erro, disse ela, rapidamente abanando a cabeça. Eu não sou a Emily. O meu nome é Lily Matthews, e eu não sei do que estás a falar. O coração de Michael afundou, mas ele sabia que não podia desistir. Eu sei que isso é muita coisa para absorver, mas eu tenho provas. Ele apontou para o pescoço dela. O colar, o pendente que estás a usar. É o mesmo que eu dei à minha filha antes de ela desaparecer. Passei anos à procura dela, à tua procura. Os olhos de Lily arregalaram-se, e a mão dela foi instintivamente até o pendente. Isso foi um presente da minha mãe, disse ela, a voz tremendo. Da minha mãe adotiva. Michael deu mais um passo à frente, os seus olhos implorando para que ela acreditasse. Eu sei que os teus pais adotivos te encontraram quando tinhas 7 anos, nos arredores de uma pequena cidade. Não tinhas memória de onde vieste, nem do teu passado. Deram-te um novo nome, mas tu és Emily. Eu sou o teu pai. Lily olhou para ele, a respiração rápida e descompassada. Não, sussurrou, abanando a cabeça. Isso não pode ser verdade. Nem sequer me conheces. Eu conheço-te, disse Michael, a voz embargada de emoção. Eu tenho procurado por ti há 18 anos. Nunca desisti. Contratei detetives, viajei por todo o país, segui cada pista que me dessem, e agora finalmente te encontrei. Por favor, Lily, ou Emily, eu só quero falar contigo, contar-te tudo.
Ela ficou em silêncio, lutando contra a avalanche de informações que acabará de receber. As mãos tremiam, e seus olhos estavam marejados de lágrimas contidas. E se for verdade? Murmurou, como se estivesse tentando assimilar o impossível. Investigadores. Gastei tudo o que tinha tentando encontrar-te, Michael continuou, a voz cheia de emoção. Agora, eu sei que é difícil acreditar, mas juro-te, Lily. Emily, és a minha filha. Os olhos de Lily encheram-se de lágrimas, e ela deu mais um passo atrás, como se quisesse aumentar a distância entre eles. Eu não compreendo, sussurrou. Não me lembro. Não me lembro de nada. O coração de Michael partiu-se ao ver a angústia dela, mas ele sabia que não podia parar agora. Não é culpa tua, disse suavemente. Foste-me tirada. Eras demasiado jovem para lembrar. Mas estou a dizer a verdade, tu és a Emily Reynolds. As mãos de Lily tremiam enquanto segurava o pendente com força. A mente dela girava. Se isso for verdade. Sussurrou, com dificuldade para formar as palavras. Então, por que não me encontraste antes? Por que demorou tanto tempo? O peito de Michael apertou. Como poderia ele explicar os anos de busca em vão, a desesperança que o consumiu? Eu tentei, disse ele, a voz carregada de emoção. Fiz tudo o que pude, mas alguém se certificou de que tu ficasses escondida. Garantiu que eu não te pudesse encontrar. Os olhos de Lily, cheios de lágrimas, fixaram-se nos dele, a confusão e o medo dançando no seu olhar. Michael hesitou, sentindo o peso da verdade a pressioná-lo. Samantha, disse baixinho. A tua madrasta, foi ela quem te mandou embora. Lily congelou, incrédula. O quê? Ela fez isso, por ciúme. Michael assentiu, a voz mal passando de um sussurro. Ela não queria que fizesses parte das nossas vidas. Queria-me só para ela. Então, fez-te desaparecer. Não. Lily abanou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não pode ser verdade. A minha mãe nunca faria isso. Eu sei que é difícil ouvir, disse Michael, com a voz suave, estendendo a mão para ela. Mas é a verdade. E eu sinto muito, Emily, sinto muito por tudo. Lily recuou, as mãos tremendo enquanto segurava o pendente, o mundo dela desmoronando. Eu preciso de ir, sussurrou, a voz tremendo. Emily, espera, Michael tentou alcançá-la, mas ela virou-se e saiu correndo da loja, deixando-o ali, parado, arrasado. Lily correu pelas ruas movimentadas, o coração disparado e a mente a girar. Não sabia para onde estava indo, apenas que precisava fugir. As palavras de Michael ecoavam em sua cabeça, és minha filha. Emily Reynolds. Nada fazia sentido. Durante toda a sua vida, ela fora Lily Matthews, filha adotiva de um casal amoroso que a acolhera e a salvará de um passado que ela não se lembrava. Ela ainda podia sentir o pendente pressionado contra o peito. Era o mesmo que usava desde sempre, um presente da sua mãe adotiva. Lily nunca questionara a origem dele, sempre assumirá que o seu passado seria um mistério que nunca resolveria. Mas agora já não tinha tanta certeza. Depois do que pareceram horas vagando sem rumo, Lily encontrou-se sentada num banco de um parque tranquilo. A mente estava num caos, cheia de perguntas sem resposta. Tocou novamente no pendente, passando os dedos pela superfície lisa, como se ele guardasse a chave do seu passado. E se o que Michael disse fosse verdade? Será que ela era mesmo Emily Reynolds, filha de um homem que não se lembrava? Os seus pensamentos voltaram-se para os pais adotivos. Eles sempre foram gentis e amorosos, nunca a pressionaram para se lembrar do seu passado, mas agora, tudo parecia mais cauteloso. Foram tão vagos ao falar sobre sua origem, dizendo apenas que a encontraram vagando, sem memória. Agora, tudo isso parecia diferente. Se Michael estava certo, sua vida, sua própria identidade, tinham sido roubadas. E a responsável era a mulher que deveria ser a sua madrasta, uma mulher que ela nem conseguia se lembrar. O pensamento fez-lhe o estômago revirar. Lily sentou-se no banco do parque, o olhar perdido nas árvores ao longe, enquanto as palavras de Michael continuavam a ecoar em sua mente. O sol estava se pondo, o céu tingido de laranja e rosa, mas dentro dela, tudo parecia uma tempestade. Emily Reynolds. Filha de Michael. Mandada embora pela própria madrasta. Como isso poderia ser verdade?
Como algo tão grande poderia ter passado despercebido por toda a sua vida? Ela ficou ali, imóvel, por um longo tempo, tentando processar as revelações. O pendente em seu pescoço, que sempre foi uma peça de conforto, agora parecia carregar um peso que ela não sabia como lidar. E se ele estiver certo, sussurrou para si mesma. As lágrimas ainda rolavam silenciosamente, mas a confusão já começava a ceder. No fundo, algo dentro dela começava a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeça que lentamente se encaixavam. Lily respirou fundo e levantou-se, decidida. Ela precisava de respostas. Não importava o quão dolorosa a verdade pudesse ser, ela não podia continuar vivendo na dúvida. Pegou o telefone, com as mãos trêmulas, discou o número de sua mãe adotiva. Alô, a voz suave e familiar de sua mãe encheu a linha. Lily hesitou por um segundo, mas depois soltou de uma vez. Mãe, eu preciso saber a verdade. Quem eu sou? Quem é Emily Reynolds? Houve uma longa pausa do outro lado da linha, um silêncio tão pesado que Lily pensou que sua mãe havia desligado. Mas então, a voz dela voltou, baixa e cheia de tristeza. Lily, eu sabia que esse dia chegaria. Então, é verdade, Lily perguntou, a voz falhando. Eu não sou Lily Matthews. Eu sou Emily. Sua mãe suspirou profundamente, e Lily pôde sentir o peso das palavras que viriam a seguir. Sim, querida. Você é Emily Reynolds. Nós a encontramos quando tinha 7 anos, sozinha e assustada. Fizemos tudo o que pudemos para te proteger, para te dar uma nova vida. Proteger-me de quê? Lily insistiu. De quem? De Samantha, a mãe respondeu suavemente. Sabíamos quem ela era, sabíamos o que ela havia feito. Mas a justiça nunca a alcançou, então fizemos o que podíamos para te manter segura. Demos-te um novo nome, uma nova vida, mas sabíamos que, um dia, o passado voltaria. Lily deixou-se cair novamente no banco, a respiração curta. Por que nunca me contaram? Por que esconderam isso de mim? Porque te amamos, disse sua mãe adotiva com um tom quebrado. Queríamos te poupar da dor. Mas agora, eu vejo que isso te alcançou de qualquer maneira. O silêncio pairou entre elas por um momento. Lily sabia que sua mãe adotiva havia feito tudo por amor, mas agora entendia que a verdade não podia ser evitada para sempre. Eu preciso falar com ele, disse finalmente. Com Michael? Sua mãe concordou do outro lado da linha. Ele te procurou durante tanto tempo, eu sabia que um dia ele te encontraria. Com o coração pesado, Lily desligou o telefone e voltou à loja onde tudo havia começado. Michael ainda estava lá, parado no mesmo lugar, com o olhar perdido e cheio de angústia. Quando a viu entrar, seus olhos se iluminaram com uma mistura de esperança e medo. Emily, ele começou, mas Lily o interrompeu, levantando a mão. Eu falei com a minha mãe adotiva, disse com a voz firme, embora o coração ainda batesse rápido. Ela me contou tudo. Os olhos de Michael se encheram de lágrimas. Eu sinto muito. Eu nunca quis que a tua vida fosse assim. Lily caminhou até ele, seus passos agora mais seguros. Eu também sinto muito, não sei o que fazer com tudo isso, mas, eu sei que não posso mais fugir. Michael assentiu, parecendo não querer pressioná-la, mas o alívio era evidente em sua expressão. Ele estendeu a mão, hesitante. Podemos tentar reconectar? Conhecer-nos novamente? Lily olhou para a mão dele, e depois para o rosto cansado e esperançoso. Respirou fundo e, por fim, deu um pequeno passo à frente, segurando a mão dele. Sim, podemos tentar. Enquanto as mãos se encontravam, algo mudou dentro de Lily. Não era mais uma questão de quem ela deveria ser, mas de quem queria ser. E, pela primeira vez, ela sabia que estava pronta para descobrir sua verdadeira identidade, seja como Lily Matthews ou Emily Reynolds. No fim, a verdade pode ser dolorosa, mas é sempre o começo de algo novo.